Sonic the Hedgehog passou por uma mudança drástica no visual para seu primeiro filme de Hollywood. Os fãs ficaram tão desapontados com isso que os cineastas voltaram à sala de desenho e apresentaram um visual muito mais familiar. Mas esta não foi a primeira vez que Sonic passou por algumas dores de crescimento. Então vamos ver como foi seu processo de evolução. A história começa em 1990. O artista Naoto Oshima e o programador Yuji Naka foram encarregados de criar um novo mascote para a Sega, uma empresa de videogames que estava surgindo como uma popular concorrente da Nintendo. Eles organizaram uma competição dentro da empresa, o que lhes deu um monte de personagens para escolher, incluindo este cara, parecendo Ted Roosevelt de pijama, que acabou sendo usado como base para o inimigo do Sonic, Dr. Eggman. De mais de 200 desenhos apresentados, este coelhinho com gravata borboleta foi um dos preferidos desde o início. Naka imaginou o coelho pegando itens com suas orelhas e os jogando nos inimigos. Podemos facilmente ver as semelhanças do coelho com o Sonic. Pelo azul, olhos grandes e redondos, luvas e sapatos pontudos. No entanto, ao programar uma versão demo do jogo com o coelho, ficou claro para Naka que os jogadores apertariam botões demais para controlá-lo. Então ele e Oshima voltaram à estaca zero. Queriam um personagem que pudesse usar seu próprio corpo como arma. Como o mascote da Sega precisava ser popular com os americanos, Oshima levou alguns desenhos ao Central Park e perguntou a pessoas aleatórias o que achavam. Eles poderiam escolher entre um cachorro, um ouriço e o personagem de Ted Roosevelt. E a maioria esmagadora escolheu o ouriço. E seu nome era? Sr. Needlemouse. Needlemouse é a tradução literal da palavra japonesa para ouriço. Mas felizmente, ele logo mudou para Sonic, como Naka estava interessado em fazer um jogo que mostrasse velocidade supersônica. O desenho do Sonic era para ser tão simples, que até crianças pudessem desenhar, semelhante ao Mickey Mouse. Oshima disse que esta simplicidade permitiu que Sonic transcendesse a raça e o gênero. Sonic tem espinhos arredondados, para poder se encolher e ganhar velocidade. E seu pelo azul e liso combina com a cor do logo da Sega. Seus sapatos com fivela foram desenhados como algo que o Michael Jackson usaria, e o esquema de cores vermelho e branco foi inspirado na capa do álbum Bad, de Michael Jackson, e no Papai Noel. Ele tinha um grande globo ocular com duas pupilas pretas e o nariz em forma de feijão. Ele usava luvas e meias brancas, e suas partes do corpo eram redondas e caricatas. Então chegou a hora de dar a personalidade. Oshima acreditou a atitude maneira e direta de Sonic ao ex-presidente Bill Clinton. A missão de Sonic nos primeiros jogos era libertar as criaturas da floresta. Sonic também tinha uma namorada americana chamada Madonna, mas um animal com um par romântico humano foi considerado muito estranho pela Sega. Voltaremos nisso mais tarde. Esta versão do Sonic durou a maior parte da década de 90. Seu primeiro jogo foi em 1991, mas Sonic apareceu pela primeira vez em um jogo de corrida, chamado Red Mobile. Ele era o ornamento no retrovisor, uma versão em miniatura do estilo clássico dos anos 90. Sonic passou a estrelar em várias sequências spin-offs, como Sonic Spinball. Enquanto a proporção da cabeça para o corpo de Sonic foi alterada entre as duas versões dele, seu visual básico permaneceu o mesmo. Esta versão do Sonic também foi apresentada em dois programas de TV, populares na época, As Aventuras de Sonic e Sonic, o Ouriço. Bem como em uma série de histórias em quadrinhos, da Arte Comics. Sonic não veria uma mudança realmente grande no visual, até 1998, com o lançamento do Sonic Adventure. Sonic Adventure é o primeiro jogo que apresenta um Sonic moderno. Você não vai se safar desta, seu maluco. O artista Yuji Uekawa foi o responsável pela transformação e por causa das novas habilidades técnicas do Dreamcast, ele tinha muitos desafios a serem superados. Por exemplo, na maioria dos jogos antes do Sonic Adventure, o Sonic é visto apenas de lado. Mas desta vez, a câmera estava atrás dele. Ficou claro para Uekawa que as proporções do Sonic tinham que mudar para vermos o corpo dele mais claramente. Seus espinhos ficaram mais afiados e dobraram de tamanho. Seus braços, pernas e nariz ficaram mais compridos. No geral, ele ficou mais angular, menos redondo e perdeu a barriguinha. O pelo liso e azul do Sonic ficou mais escuro e seus olhos ficaram verdes para contrastar com o pelo.
Uekawa cita o traçado de Akira Toriyama como sua influência. Toriyama é famoso por ter criado os personagens do Dragon Ball Z, e é a razão pela qual este novo Sonic parecia, como disse Uekawa, mais grafitado, como arte de rua. Sonic não era mais fofo. Ele era da hora. Para deixá-lo ainda mais da hora no ocidente, Sonic Adventure 2, em 2001, deu sapatos ao Sonic, que pareciam tênis americanos. Assim como a versão antiga do Sonic, esta nova versão foi apresentada em programas de TV e quadrinhos. Desde então, os jogos do Sonic não mudaram muito seu visual. Mas em 2006, Yuji Naka quis criar um jogo do Sonic com uma pegada mais realista. O jogo, simplesmente chamado Sonic, o Ouriço, reintroduziu o conceito de outro par romântico humano para Sonic. Elise é uma princesa que tem um poder secreto que o Dr. Eggman quer explorar. Sonic a salva por diversas vezes. Como Sonic tinha que interagir com Elise, uma pessoa de tamanho normal, eles o fizeram um pouco mais alto e mais maduro. Nice smile. Esse jogo, e principalmente esse relacionamento, foram vistos como um enorme fracasso e fizeram a SEGA retornar a um tom mais leve para os jogos do Sonic. Um jogo de 2008 chamado Sonic Unleashed introduziu uma versão monstruosa do Sonic, na qual ele se tornava peludo e musculoso. Então a franquia explodiu novamente em 2014. Para que o Sonic parecesse mais com um personagem que o público reconheceria como herói, o diretor de arte Bob Raffay lhe deu ataduras, cabelo bagunçado e um lenço no pescoço. Este desenho nos proporcionou outro desvio radical do visual tradicional, e esta versão também tinha braços azuis, em vez de braços de tonalidade bege. Mas esta franquia é vista como um caso isolado, em termos do visual do Sonic, já que o Sonic moderno ainda está sendo usado em outros jogos e mídias. Isso nos leva a Sonic o filme, produzido pela Paramount Pictures. Inicialmente, os designers do filme criaram um Sonic que deveria parecer um ouriço realista. Os olhos eram pequenos, ele tinha dentes humanos esquisitos, e de modo geral, ele parecia uma criança de macacão. Foi um desastre. Os fãs do Sonic odiaram tanto o visual, que o diretor Jeff Fowler prometeu mudá-lo para refletir melhor a versão moderna do personagem. A Paramount lançou um trailer atualizado no início de 2020. A nova versão do Sonic parece muito melhor, mas ainda há algumas diferenças, e a maior delas são os olhos. A versão do Sonic da Paramount tem 2 globos oculares, enquanto a versão da SEGA tem apenas um, com 2 pupilas. Seus braços são azuis, como a versão do Sonic Boom. E o novo visual também clareou-o pelo azul de Sonic perto da boca, para uma representação um pouco mais realista. No filme, ele tem o pelo visível, enquanto na versão da SEGA, sua pele é lisa. A Paramount também deu um tênis novo e legal para ele, semelhantes ao visto em Sonic Adventure 2. No geral, a versão da Paramount parece ser uma combinação de todos os Sonics que vimos até agora, mas se mantendo fiel principalmente à estética dos anos 90. Sonic percorreu um longo caminho desde Ted Roosevelt e Coelhos, até a forma live action que vemos hoje. Mas as últimas críticas só serviram para mostrar que os fãs preferem o Sonic, com o qual eles cresceram nos anos 90. E que mudança nem sempre é uma coisa boa.